As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira aqui, reunidos para mais um programa e trazendo no dia de hoje um tema muito relevante, um tema muito importante para a gente debater na nossa aula, no nosso programa de hoje, que é justamente o autocuidado e o amor próprio feminino. E por que o autocuidado e o amor próprio feminino, eles teriam uma diferença para o autocuidado e o amor próprio masculino? Justamente pelo fato do quanto as mulheres elas são desvalorizadas e o quanto elas são cobradas a mais em nossa sociedade em relação aos homens. É claro que para nós homens também é estabelecido um padrão de estética, um padrão de comportamento, um padrão de conduta, mas comparado às mulheres, a gente tem que observar que o nosso padrão ele é muito menor do que o padrão pré-estabelecido e pré-exigido pelas mulheres. Então, dentro do nosso dia a dia, o que a gente pode dizer é que nós homens somos então menos cobrados. E em que sentido as mulheres elas são mais cobradas? Principalmente em relação à estética, ao corpo delas, a como elas se sentem. E aí diante disso, o que mais a sociedade, a mídia, as redes sociais, de uma forma geral, estereotipam e colocam a mulher num pedestal assim para a perfeição, um pedestal praticamente inalcançável, é justamente em relação à parte estética, a parte da beleza, a parte, por exemplo, do peso que elas deveriam ter, do formato do corpo, das proporções corporais, por exemplo, dos seios, dos glúteos, da perna e também das vestimentas. Então a mídia, a sociedade, a cultura de muitos países, de cidades, colocam que determinadas roupas são inadequadas e outras determinadas roupas são adequadas, e aí as mulheres elas vão ficando cada vez mais doentes com tudo isso. E o pior de tudo é que tem muitos maridos, muitos esposos ou namorados que proíbem a namorada ou a esposa de sair com uma determinada roupa, de, por exemplo, se vestir de tal forma, ou até mesmo as mulheres têm uma certa falta de liberdade de se expressar, porque determinados locais ela não pode ir com aquela roupa, porque pode sair algum comentário, se a roupa é muito curta, ou se ela não está, por exemplo, maquiada e tudo mais. Então os graus de exigência com as mulheres, eles são muito maiores. A gente pode perceber porque, por exemplo, para nós homens, a gente tá com a barba feita, passou um gel no cabelo, deu uma penteada no cabelo, a gente está praticamente pronto para sair. E já as mulheres não, elas são exigidas a se maquiarem, são exigidas a se produzirem, a se vestir de uma forma X, Y, Z, para assim contemplar as expectativas do que aquele público, do que aquelas pessoas estão esperando delas. E aí a gente acaba tendo uma dissociação da imagem das mulheres. E muitas vezes elas adoecem porque aquilo que elas estão vendo no espelho não é aquilo que elas aceitam. Muitas vezes a mulher está mais cheinha ao ponto até mesmo de, por exemplo, aquilo acarretar um problema de saúde para ela e ela olha para o espelho e ela não reconhece.
Ela acha que para ela tá magra. Só que esses casos eles são muito raros. Os casos que são muito mais comuns é ao contrário. É a mulher olhar no espelho e ela não estar tão cheinha, tão gordinha, a ponto de ter que se preocupar em relação à sua saúde, e mesmo assim ela olha e aquilo magoa ela, aquilo machuca ela. Por quê? Porque ela gostaria de estar mais magra. Ou ela sempre olha no espelho e ela sempre se acha fofinha, gordinha, e aí ela sempre quer emagrecer, 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 tendo uma dissociação da imagem dela, ela não se reconhece da forma como ela é, uma dissociação da realidade, e aí isso causa duas doenças, duas patologias, dois desequilíbrios muito importantes de serem debatidos e trazidos aqui perante a nossa sociedade, que são a anorexia e a bulimia. Um deles é uma patologia no qual a mulher muitas vezes, por querer alcançar um padrão de estética, um padrão de beleza que é considerado ideal pela sociedade, ela acaba fazendo o seguinte, ela acaba deixando muitas vezes de se alimentar e, além de deixar de se alimentar, ela acaba se exercitando em tal forma, com tanto excesso, ao ponto de muitas vezes a gente vê casos de moças que foram internadas e elas estão praticamente, como a gente poderia dizer na linguagem popular, somente a pele e o osso. E a gente tem o segundo caso, que é o caso esse primeiro caso é o caso da anorexia, esse segundo caso é o caso da bulimia, no qual as meninas, as mulheres, elas sim se alimentam, mas após se alimentarem, elas induzem ao vômito, elas procuram tirar toda aquela refeição de dentro delas através da indução do vômito. Então elas pegam os dedos, geralmente o indicador e o dedo médio, e colocam no fundo da garganta para gerar a ânsia e vomitar. E aí hoje eu tive um bate-papo, uma live com um dos nutricionistas da clínica, e ele me explicou que, infelizmente, uma das formas de verificar se a mulher tem bulimia ou não, eles olham a ponta dos dedos, que vai se machucando, que vai se desgastando através da acidez do suco gástrico que sai lá do estômago e vem até a garganta aqui e queima a ponta dos dedos constantemente, a ponto disso se tornar perceptível até mesmo para as pessoas que estão ali observando o caso. Então é muito triste a gente trazer esse tema aqui, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz pelo fato de a gente estar mostrando a realidade nua e crua como ela é e nos atentando ao quanto cada um de nós na sociedade, porque essa exigência é uma exigência midiática, mas ela também é uma exigência social coletiva, o quanto cada um de nós, às vezes, sem ao menos até perceber, porque já está no nosso inconsciente coletivo, a gente olha para uma roupa de uma mulher e fala, nossa, mas que roupa curta para vir para essa festa, ou nossa, mas que não sei o quê, ou nossa, fulana engordou, fulano emagreceu. Infelizmente, às vezes, até inconscientemente, sem perceber, a gente faz um comentário e depois a gente fala, nossa, comentário desnecessário, comentário besta, mas o comentário já saiu da nossa boca, aí não adianta mais. E muitas vezes as mulheres, elas são pressionadas sim a se vestirem de uma determinada forma ou a terem um determinado peso, e algumas vão ficando tão atordoadas, tão desequilibradas com isso, que elas chegam a pedir ou até mesmo a fazer dietas mirabolantes. Elas muitas vezes não chegam a caso de anorexia ou bulimia, mas fazem dietas mirabolantes que cortam N, X coisas, muitas vezes coisas necessárias, vitaminas necessárias para o dia a dia, e muitas vezes também elas acabam tomando remédios que atacam ali toda a parte de fígado, rim, intestino, totalmente de besteira por padrões que a sociedade vai exigindo. E aí um outro tópico aqui muito importante que a gente precisa ressaltar é que também existem muitos homens, e eu acho que eu posso me incluir tranquilamente nesse grupo, que não acham, né, aquele padrão de estética, por exemplo, vou falar assim para vocês conseguirem entender melhor, aquele padrão de estética paniquete, que é, né, a mulher toda
fortona, não sei o que e tal, eu não acho aquilo bonito. Eu acho aquilo totalmente antinatural. E conversando com colegas, com amigos meus, com familiares, eu percebi que muitos deles, praticamente todos eles, também acham esses padrões artificiais e não são atrativos para eles, até mesmo do ponto de vista sexual. Então isso é para vocês, mulheres que estão me assistindo, saberem que muitas vezes vocês estão perseguindo um padrão que nem mesmo os homens gostam daquele padrão. É simplesmente uma mídia e uma sociedade boba, uma sociedade e uma mídia ignorante, chucra, que exige isso de você. Porque a gente, né, um homem de verdade, ele consegue encontrar a beleza na imperfeição. Então, eu, por exemplo, sempre falo para minha esposa, olha, eu prefiro que você não se maqueie, porque eu gosto do seu rosto como ele é. Eu não quero que você coloque aí, né, justamente uma parte que a gente chama de cosmético, que vem lá da palavra cosmos, né? O cosmos ou o universo é o lugar onde tudo é perfeito. E quando a gente coloca o cosmético no rosto, é justamente para maquiar. E olha que a gente usa esse verbo maquiar no nosso dia a dia quando a gente quer fazer com que uma coisa seja escondida, quando a gente quer fazer com que uma coisa seja enganar o outro. Então você chega e fala assim, ele maquiou aquela situação, aquele carro bateu, mas ele deu uma maquiada ali e tal. Ou seja, está escondendo. Escondendo o quê? Uma imperfeição, um erro. Só que é justamente no erro, é justamente na imperfeição que está a beleza. Tanto que existe uma técnica de arte chamada kintsugi, que é uma técnica japonesa, no qual eles pegam uma porcelana que se quebrou e eles colam novamente essa porcelana com uma cola dourada, uma cola na cor ouro. Muitas vezes da cola tem realmente ouro. Para quê? Para realçar as imperfeições dessa nova peça. Porque aquela peça só é uma peça especial devido às marcas, devido às cicatrizes que ela tem. Então vejam o quanto é importante a gente encontrar a beleza por trás da imperfeição. Porque a perfeição ela é inatingível. O único ser no universo que é perfeito é Deus. Cada um de nós que está aqui não é perfeito. E a verdadeira beleza da mulher, ela não é a beleza externa, ela é a beleza interna, né? Então é muito importante a gente observar o quanto a beleza da mulher, para cada um de nós, tem que ser cada vez mais realçada como a beleza interna, não a externa. E aí dentro da beleza interna estão questões como, por exemplo, o quanto essa mulher ela é amorosa, o quanto ela é carinhosa, o quanto essa mulher ela tem um bom coração, o quanto ela é feliz, o quanto ela se sente bem com ela mesma, independente da roupa que ela está usando, ou independentemente do peso que ela está pesando. Então é muito importante a essência da mulher, a gente sempre lembrar e realçar isso, e não padrões externos e estéticos que praticamente são inalcançáveis. Então, se você for comprar uma roupa, se vestir de uma determinada forma ou alcançar um determinado peso, faça isso por você, mulher. Não faça isso pelas outras pessoas, pela opinião das outras pessoas. E um outro ponto importante aqui para a gente realçar e ressaltar também é o quanto na sociedade muitas vezes os homens deixam mais tarefas para as mulheres do que para eles. Então, eu vejo, muitas vezes o quanto tem homens ainda que chegam em casa e não fazem mais absolutamente nada. E aí a mulher muitas vezes fica com uma dupla, uma tripla, uma quádrupla jornada, porque além de ela trabalhar, ela ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar muitas vezes de um outro negocinho em paralelo que ela está começando para justamente sair do emprego que ela está. E também os desafios de uma mulher empreender, de uma mulher ser empresária, porque é muito mais difícil na nossa sociedade nós vermos uma mulher empreendedora, uma mulher empresária, do que um homem. E por que será que tudo isso acontece? Então, olha só, até
há milhares de anos atrás, para ser mais exato, toda a nossa sociedade era mais matriarcal. As mulheres tinham um poder maior sobre os homens. E aí isso se inverteu num determinado momento e a nossa sociedade, a nossa cultura se tornou mais patriarcal, ou seja, o homem, o sexo masculino, começou a dominar as decisões, os cargos de poder e tudo mais. E aí existe uma teoria, que até mesmo é citada em um livro, que foi começado a exigir um padrão de estética, de beleza e de corpo praticamente inatingível para as mulheres se perderem nisso tudo e não investirem tempo, dinheiro e saúde no que realmente importa, que é o que? Elas obterem sucesso e cumprirem o seu propósito aqui nessa encarnação aqui na Terra. E aí elas se perdem através dessa corrida pelo um parâmetro de estética inatingível e acabam não concluindo o propósito real da vida delas, tá? E aí dentro desse propósito pode ser um alto cargo político, um alto cargo dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma empresa ou como esportista. Então existe uma teoria de um livro que diz que as mulheres podem estar sendo alienadas há muitas e muitas décadas para que elas não consigam alcançar seu verdadeiro propósito. E aí, por nós estarmos aqui em uma rádio espírita, né, falando de temas da espiritualidade, veja o quanto esse tema, então, ele se conecta com tudo que eu estou falando sobre o amor próprio e autocuidado feminino. Porque se as mulheres elas são ludibriadas e enganadas para desviarem a atenção delas e investirem tempo, dinheiro e saúde para esses valores e esquecem de cumprir o seu propósito, fica tipo uma barreira aqui para elas cumprirem o seu propósito, elas, digamos assim, que elas desperdiçaram a existência delas. Elas desperdiçaram a encarnação atual delas por estarem preocupadas em investindo tempo, dinheiro, saúde e energia em outros valores. E aí eu queria deixar um convite mais do que especial para todas as mulheres que estão aqui me assistindo, seja você uma menina, uma mulher ou uma senhora. Nós iremos realizar neste sábado aqui, tá? No dia 13 de agosto, das 9 da manhã até o meio-dia, um encontro, né? É um encontro mensal pela saúde da mulher. Um encontro mensal pela saúde da mulher. Nós estamos na nossa segunda edição desse encontro, nós realizamos no mês de julho e agora estamos realizando em agosto. Por isso que esse programa está indo ao ar esta quinta-feira às 8 horas da noite para te convidar para você ir lá participar com a gente na Holoclínica, na rua Brás Cubas, 137, Jardim São Caetano do Sul. E nós estamos pedindo para cada uma de vocês que irão participar, se possível, levar um pratinho de doce ou de salgado para o nosso café da manhã ali comunitário, colaborativo e também, se possível, levar 1 quilo de alimento ou um agasalho ou um cobertor, porque todos esses donativos irão ser direcionados para os projetos sociais daqui da rádio, tá bom? Então eu conto com a ajuda e colaboração de vocês, não só pelo donativo, o mais importante de tudo é a presença de vocês lá no nosso evento do dia 13 de agosto, esse sábado, 13 de agosto de 2022, das 9 da manhã ao meio-dia, o evento, o encontro pela saúde da mulher, a segunda edição desse encontro. Eu espero todas vocês lá, tá? Uma ótima noite para vocês. O Jefferson já foi passando aqui os meus contatos e a gente se vê na quinta-feira que vem, às 8 horas da noite.
Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.